O maior conselho que eu posso te dar com 94 anos de vida não tem nada a ver com dinheiro, não tem a ver com saúde, não tem a ver com casamento, com Deus, com carreira. É algo tão simples que você vai achar que eu estou brincando. E é justamente por ser simples que quase ninguém faz. Eu não fiz. Durante 70 anos eu não fiz. E quando eu finalmente entendi, eu chorei. Chorei igual criança, sozinho, na varanda de casa, com um café frio na mão e o sol se pondo. Porque eu percebi que tudo que eu tinha buscado, tudo que eu tinha sacrificado, tudo que eu tinha suportado calado, poderia ter sido diferente se eu tivesse aprendido uma única coisa mais cedo. Uma coisa que nenhum pai me ensinou, que nenhuma escola me mostrou, que nenhum patrão me disse, e que eu só descobri quando já não tinha mais tempo de refazer o caminho. Mas talvez você ainda tenha. Meu nome é Osvaldo. Nasci em 1931, numa cidade pequena do interior de São Paulo. Meu pai era ferroviário. Minha mãe lavava roupa para fora. A gente não passava fome, mas sobrar também não sobrava. E desde cedo eu aprendi uma regra que parecia sagrada. Trabalha, trabalha duro, trabalha calado, não reclama, não chora, não para. Meu pai dizia isso sem usar essas palavras. Ele dizia com o corpo, com a forma como saía de casa antes do sol nascer e voltava depois do sol se pôr. Com o jeito que sentava na cadeira da cozinha, tirava os sapatos empoeirados e ficava ali, quieto, olhando para nada. Minha mãe perguntava se ele queria comer. Ele dizia que sim com a cabeça. E pronto, esse era o jantar. Sem conversa, sem riso, sem reclamação. E eu cresci achando que aquilo era força, que aquilo era o que significava ser homem, ser útil, ser digno. Você trabalha até não aguentar mais, e depois trabalha um pouco mais. E se sobrar tempo, você descansa. Mas nunca sobrava. Comecei a trabalhar com 14 anos. Fui ajudante numa oficina mecânica. Depois fui para uma fábrica de peças. Depois virei operador de máquina. Depois encarregado. Depois supervisor. Passei 38 anos na mesma empresa. 38 anos. Eu entrei com as mãos lisas e saí com os dedos duros. E durante todo esse tempo eu fiz exatamente o que meu pai fazia. Acordava cedo, voltava tarde. Sentava na cadeira, tirava os sapatos e ficava ali, quieto, olhando para nada. Me casei com 23 anos. A Glória, uma mulher bonita, de riso fácil e paciência larga. Ela merecia mais do que eu dei, mas eu não sabia disso na época. Eu achava que dar significava pagar as contas, colocar comida na mesa, manter o telhado sem goteira. E eu fazia tudo isso, religiosamente, sem falhar um mês sequer. E achava que estava cumprindo meu papel. Tivemos 3 filhos, o Renato, a Sônia e o caçula, o Marcos. E aqui é onde a história começa a doer, porque eu fui presente no sentido físico. Eu estava lá, na mesma casa, dormindo na mesma cama que a mãe deles, sentando na mesma mesa. Mas eu não estava lá de verdade. Sabe aquela sensação de olhar uma foto antiga e perceber que você estava no lugar certo, na hora certa, mas com a cabeça em outro universo? Era assim, todo dia. O Renato aprendeu a andar de bicicleta. Eu estava no trabalho. A Sônia fez a primeira apresentação na escola. Eu estava numa reunião. O Marcos caiu da árvore e quebrou o braço. A Glória levou ele para o hospital sozinha porque eu não atendi o telefone. E quando eu chegava em casa à noite e ela me contava essas coisas, eu dizia sempre a mesma frase, sempre. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu brinco. Amanhã eu converso. Amanhã eu levo no parque. Amanhã eu pergunto como foi o dia. Amanhã. Essa palavra destruiu mais coisas na minha vida do que qualquer tragédia. E aqui é o que ninguém te conta.
O amanhã não chega do jeito que você imagina. Ele chega sim, mas quando chega, os seus filhos já cresceram. A sua esposa já cansou de esperar. O parque já virou estacionamento. E você está sentado na mesma cadeira do seu pai, tirando os mesmos sapatos, olhando para o mesmo nada. Eu me aposentei com 62 anos. E aconteceu uma coisa estranha. Pela primeira vez na vida, eu tinha tempo de sobra, e não sabia o que fazer com ele. Eu acordava de manhã e ficava parado na cozinha. Fazia café, sentava, esperava. Esperava o quê? Eu não sabia. Acho que esperava alguém precisar de mim, mas ninguém precisava. O Renato morava em Campinas. A Sônia foi para Curitiba. O Marcos estava em São Paulo. A Glória ainda estava comigo, mas algo tinha mudado entre nós. A gente se falava, mas era como dois vizinhos educados. Bom dia, boa noite, quer mais arroz? Não, obrigado. E o silêncio entre as frases era enorme, do tamanho de tudo que eu nunca disse. E eu comecei a perceber, devagar, como quem sente uma dor que vai crescendo, que eu tinha passado a vida inteira construindo coisas que não me acompanharam. A carreira acabou, os filhos foram embora. A casa que eu tanto lutei para pagar agora era grande demais. Tinham quartos vazios. Tinham fotos na parede de gente sorrindo que eu mal reconhecia. Não porque a memória falhou, mas porque eu não estava presente quando aqueles sorrisos aconteceram. Eu era só o homem que pagava a conta do fotógrafo. Honestamente, eu acho que muita gente que está ouvindo isso agora sabe do que eu estou falando. Talvez não com 94 anos, talvez com 50, ou 40, ou 30. Essa sensação de estar correndo numa esteira que não leva a lugar nenhum, mas que você tem medo de parar porque todo mundo ao redor está correndo também. E se você parar, o que vão pensar? Que você é fraco, que você é preguiçoso, que você não serve. Eu fui escravo desse medo a vida inteira. A Glória adoeceu quando eu tinha 78 anos. Câncer no pâncreas. Foi rápido, cruel. Do diagnóstico até o fim foram 8 meses. E nesses 8 meses eu vivi mais do que nos 55 anos anteriores de casamento. Porque pela primeira vez eu parei. Não tive escolha. O mundo parou. A fábrica não existia mais. Os filhos vieram, mas vinham e iam. E sobrou eu e ela, no quarto, na cama do hospital. Depois em casa, quando ela quis voltar. E ali, segurando a mão dela, com o cheiro de remédio no ar e o barulho do aparelho apitando de hora em hora, ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, com a voz fraca, quase um sussurro: Osvaldo, você demorou, hein? Eu não entendi na hora. Achei que ela estava falando de alguma coisa prática, que eu tinha demorado para buscar o remédio, para chamar a enfermeira. Perguntei, demorei para quê? Ela apertou minha mão, olhou nos meus olhos e disse, para ficar, para ficar. Eu demorei 70 anos para ficar, para estar presente, para sentar ao lado de alguém sem olhar o relógio, sem pensar no trabalho, sem planejar o próximo passo, só estar ali, inteiro. E ela percebeu. Nos 8 meses finais, ela percebeu que eu finalmente tinha chegado. E em vez de ficar com raiva por eu ter demorado tanto, ela sorriu. Como se estivesse aliviada, como se dissesse, até que enfim. A Glória morreu num sábado de manhã. Estava frio. Eu estava segurando a mão dela. E quando ela se foi, eu senti o peso de cada domingo que eu troquei por hora extra. De cada aniversário que eu esqueci. De cada vez que ela me chamou para conversar e eu disse que estava cansado. Tudo voltou de uma vez, como uma onda, e me derrubou. Fiquei meses sem saber o que fazer. A casa ficou mais silenciosa do que nunca. Eu fazia café para 2 por puro hábito. Lavava 2 xícaras. Colocava 2 pratos na mesa. E depois ficava ali olhando para a cadeira vazia dela. Se você alguma vez perdeu alguém que ama e sentiu que desperdiçou o tempo que tinha com essa pessoa, deixa um comentário aqui embaixo. Mesmo que seja só uma palavra, porque eu sei que esse peso é real.
E às vezes só de saber que outra pessoa carrega o mesmo peso, a gente respira um pouco melhor. Foi depois que a Glória partiu que a lição finalmente se completou na minha cabeça. Aquela coisa simples que eu demorei 70 anos para aprender. E eu vou te contar agora. Mas antes eu preciso te explicar por que demorou tanto. Porque não é que eu não sabia. Lá no fundo, eu sabia. Todo mundo sabe. Mas saber e viver são coisas completamente diferentes. Você pode saber que o sol faz bem, mas se passa a vida trancado dentro de casa, o saber não serve para nada. E a lição é essa. Presta atenção porque eu vou falar de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. A vida não é o que você constrói, é o que você vive enquanto constrói. Parece simples, né? Parece óbvio. Parece coisa de quadro motivacional pendurado na parede de escritório. Mas é a verdade mais brutal que existe. Porque eu construí tudo. A casa, a carreira, a família, a aposentadoria. Construí tijolo por tijolo, suor por suor. E quando terminei de construir, olhei para trás e percebi que a vida tinha acontecido no meio da construção. Nos momentos que eu ignorei. Nos cafés da manhã que eu engoli correndo. Nas noites que eu dormi rápido demais. Nas tardes de domingo que eu passei preocupado com segunda-feira. A vida era aquilo. Não o resultado final. Era o caminho. E eu atropelei o caminho inteiro, com pressa de chegar num lugar que, quando cheguei, estava vazio. Depois que entendi isso, eu mudei. Com quase 80 anos, eu mudei. Tarde? Sim, mas mudei. Comecei a ligar para os meus filhos. Não para perguntar se estava tudo bem, essa pergunta automática que a gente faz sem querer ouvir a resposta. Eu ligava para ouvir de verdade, para perguntar coisas que nunca perguntei. Renato, do que você tinha medo quando era criança? Sônia, você se lembra daquela vez que eu não fui na sua apresentação? O Marcos, que sempre foi o mais calado dos três, um dia me disse no telefone: Pai, eu achava que o senhor não gostava de mim. 94 anos. E essa frase ainda me corta por dentro. Porque eu amava aquele menino. Amava mais do que qualquer coisa. Mas eu nunca disse, nunca mostrei. Achava que trabalhar era mostrar, que pagar era amar. E não é nada disso. Amar é estar, é olhar nos olhos, é perguntar e esperar a resposta. É ficar, como a Glória disse, simplesmente ficar. Eu comecei a fazer coisas que nunca fiz. Aprendi a cozinhar com 81 anos. Nada sofisticado, arroz, feijão, um frango, mas eu aprendi. E cada vez que eu cozinhava, eu sentia que estava fazendo algo por mim pela primeira vez. Não pela empresa, não pela família, por mim. Comecei a andar no parque perto de casa, todo dia de manhã, devagar, porque as pernas já não ajudavam muito, mas eu ia, e reparava em coisas que nunca tinha reparado. O barulho dos passarinhos, o cheiro da grama molhada, o jeito que o sol bate diferente em cada estação, coisas que estiveram ali a vida inteira, mas que eu nunca parei para ver, porque eu estava ocupado demais construindo. E sabe o que me surpreendeu mais? Que nunca é tarde para começar a viver de verdade. Eu sei que isso parece conversa de otimista barato, mas eu estou com 94 anos. Meu corpo está cansado. Minha esposa se foi. Meus filhos moram longe. E ainda assim, eu te digo com toda a honestidade do mundo, os últimos 15 anos da minha vida foram os melhores. Não porque aconteceram coisas extraordinárias, mas porque eu finalmente estava presente para viver as coisas comuns. E as coisas comuns, quando você está presente de verdade, são extraordinárias. Um café quente de manhã, o telefone tocando e ser o seu neto querendo contar que tirou nota boa.
a chuva batendo na janela enquanto você lê um livro. Isso é a vida. Não é a promoção, não é o carro novo, não é a casa maior. É isso. Essas coisas pequenas que a gente pisa todo dia sem perceber. Eu não estou aqui para te dizer que você está errado. Não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu demorei 70 anos. Mas eu estou aqui para te pedir uma coisa. Se você tem 20, 30, 40, 50 anos e está assistindo isso, por favor, não espera chegar nos 90 para entender o que eu entendi. Não espera perder alguém para perceber que estava do seu lado o tempo todo e você não viu. Não espera o silêncio da casa vazia para valorizar o barulho dos seus filhos brigando na sala. Não espera a cadeira ficar vazia para querer sentar ao lado de alguém. O tempo não volta. Eu sei que isso é clichê, mas quando você tem 94 anos e olha para trás, o clichê vira a verdade mais pesada que existe. Cada segundo que passou, passou. E eu desperdicei milhões deles. Milhões. Achando que estava fazendo a coisa certa. E agora, o que me resta? Me resta isso, falar, contar. Esperar que pelo menos uma pessoa escute e faça diferente. Se essa pessoa for você, então eu já posso ir em paz. Porque a minha vida, com todos os erros, com todos os arrependimentos, com todos os amanhãs que nunca vieram, pelo menos serviu para uma coisa, para te mostrar o caminho que você não precisa repetir. Então eu vou te deixar com a mesma pergunta que meu neto me fez naquela tarde, enquanto comia o pão com manteiga. Você é feliz? Não responde rápido, não responde no automático. Para, pensa, sente. E se a resposta não vier fácil, talvez seja a hora de mudar alguma coisa. Não amanhã, hoje. Porque o amanhã, eu te garanto, é a maior mentira que a gente conta para si mesmo. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve nesse canal, não por mim, mas porque talvez a próxima história que você ouvir aqui seja a que muda a sua vida. E deixa nos comentários uma coisa que você anda adiando, uma ligação, uma conversa, um abraço. Escreve aí. Porque às vezes colocar em palavras é o primeiro passo para finalmente fazer. E fazer, meu amigo, é a única coisa que importa antes que o tempo acabe.